Alô, amigos, estamos começando com as imagens do Roberto Aguiar, mais um programa.net aqui no Box 21, na Carlson Coders, número 304, o melhor happy hour da cidade. Eu falo tudo isso porque se eu não falo, Domício, no início do programa, do Bob, ele quer me processar por bullying, assédio moral, coisa, porque eu não falo. É melhor garantir, né? Eu garanto. E a baixinha, a mulher dele também reclama, bota no Facebook, não falou no Bob. Então tem que falar vídeo ágape. Olha, vídeo ágape, Roberto Aguiar, começando aqui com mais um colunista e já nosso amigo, colunista do site ricardorlandini.net, o psicólogo Domício Brasiliense, que escreveu sobre... Aquele livro é muito bem. O livro é Encontro de Eus, né? Encontro de Eus, o livro do Domício, muito bom o livro. Eu tenho autografado, e isso vale muito. Hein? Domício, nos últimos tempos está acontecendo um fenômeno que eu não vi há muito tempo no Brasil. Nós tivemos aí Diretas Já, que eu participei lá, no tempo que eu tinha cabelo, Diretas Já. Depois nós tivemos o Fora Cola. Estou falando momentos contundentes de manifestações nas ruas. Eu posso voltar um pouquinho antes e falar um pouco de história. Tá? Muita gente acha que a Revolução de 64 surgiu do nada, né? Em dois movimentos, um evento no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, cerca de 2 milhões de pessoas saíram às ruas pedindo para que derrubassem o João Goulart. Não gostam de falar de história? Isso é história, gente. É só olhar os jornais da época, olhar as revistas da época. Um movimento muito grande. Logo depois que foi feito um discurso do João Goulart na Central do Brasil, falando das reformas de base no Brasil, logo em seguida houve a classe média brasileira no Rio de Janeiro e em São Paulo se organizaram e foram para as ruas. O paulista já não gostava muito dos gaúchos, né? Em função até da Revolução de 30, mas foram dois movimentos muito contundentes e em seguida, na noite de 31 de março para 1º de abril, tivemos um golpe militar no Brasil que não surgiu do nada, gente. Tinha muita gente apoiando. Voltando para os tempos atuais, tivemos o Direta Já, ainda um momento de ditadura no país. Fora Collor, democracia começando, primeiro presidente eleito e os caras pintados foram para a rua, uma geração de caras pintadas que hoje são os engravatados do poder, foi para a rua e deu um checkmate no governo e caiu o Fernando Collor de Mello. E agora, nos últimos 2, 3 meses, por conta de uma pseudo-revolta em função do transporte público no país, vieram à tona uma série de outras coisas que estavam varridas para baixo do tapete. O que está acontecendo, Domício, para que novamente jovens de todas as idades, porque se a gente olha as manifestações, tem pessoas de todas as idades, desde o descamisado até o engravatado. Se tem uma coisa bastante interessante que nós estamos vendo na atualidade, é essa juventude que está de novo se manifestando. Por que é a juventude que se manifesta? Porque eles ainda têm os sonhos que alguns de nós abriram mão, né? Não estão com as suas vidas sociais e culturais tão arraigadas como as nossas, quer dizer, impregnadas de alguns valores que nós não abrimos mão, né? Estão cheios de sonhos e esperam realizar seus sonhos através de um país mais justo. Então a juventude traz esse movimento, está trazendo, na verdade, um momento que eu entendo como um momento psicopolítico, que nós não estamos interpretando com a devida justiça como deveríamos. Nós só estamos falando na depredação, nas pessoas que têm um comportamento inadequado, na força da polícia, como o sistema está reagindo, e não estamos tendo uma visão justa de olhar para o que estes jovens estão realmente clamando, que é por coisas que são comuns a todos nós: felicidade, realização, que a gente seja um ser social que tenha uma vida satisfatória, que tenha um reconhecimento e que tenha felicidade.
Essas são as nossas buscas. E essa juventude está representando muitas gerações que estão frustradas com o país e a vida que tem hoje. Esse é o grande clamor que eu entendo dessa juventude que eles estão trazendo agora. Porque, na verdade, esses jovens já estão participando de famílias desestruturadas. E por trás disso, nesse inconsciente coletivo, está todo mundo dizendo que assim não vai dar para ser feliz. E que está todo mundo lutando muito, lutando demais, sem atingir questões que a pessoa entenda assim, que esse é o seu caminho, que essa é a forma de chegar lá. Então, eu acredito que, além das causas muito justas e uma posição muito política que os jovens estão tendo, e de forma até invejável, eles estão clamando por uma vida que propicie condições para que as pessoas se encontrem na sua autenticidade, na sua amorosidade como indivíduo e como ser coletivo. Essa é a grande manifestação. Então, eu acho que eles falam por todos nós. Por todos nós. E acredito que esse movimento deveria ter esse enfoque por toda a mídia, de analisar realmente o que é fidedigno, qual está sendo o real clamor dessas pessoas, o que elas estão querendo realmente, e não mostrar só o lado negativo. Porque a própria depredação é um efeito colateral da nossa sociedade, que é injusta. Então a gente aponta aquele que está assaltando, que está quebrando uma loja, como se isso fosse alheio a nós. E na verdade não é. Né? Então, na verdade, assim, tem uma cumplicidade do Estado com isso. E eu acho que esse movimento é a minha grande esperança, que traga esse enfoque, que eles estão clamando por carências que todos nós temos, que está sendo muito difícil manter o que nós temos, estudar, manter nossas empresas, que está difícil a gente encontrar amor, está difícil da gente entender o que é relacionar-se, está difícil educar os filhos, encontrar uma boa escola, e esses problemas são de todos nós. Então, não é só uma juventude que está sendo violenta. Não, ao contrário. Eu vi vários grupos de jovens se manifestando de forma adequada, mas eu vi eles sendo muito pouco filmados. E acho que isso já é sintomático. Domício, eu vou um pouquinho além. Eu acho que tudo tem seu motivo. O mal do Brasil era a ditadura. Depois, o mal do Brasil virou o FHC e o FMI. E o capitalismo, imperialismo internacional. Tá? Tivemos um estelionato eleitoral, sim, mais uma vez. E passados 10 anos do grande estelionato e 6 anos de outro, 2 anos de outro, a população chega, vem cá, tia, mas o problema não era o FMI, não era o FHC. Cai a ficha, numa outra geração. Teve a geração fora FHC e fora FMI, né? E agora é uma outra geração de frustrados, de pessoas que esperavam que o país ia mudar e o país não mudou. E o cara pintada de ontem, tá, é o grande líder reacionário de hoje engravatado. Né? E vocês sabem de quem eu estou falando, de um senador da República, o Lindbergh Faria, do Rio de Janeiro, que era o líder da UNE contra o Fernando Collor. E agora ele está do outro lado. Como é que a sociedade, já que a gente mais antigo, tá, com o DNA um pouco mais avançado, sim, se conforma com algumas coisas, mas o jovem não. Por que isso acontece e por que hoje o mais velho, eu vi no Rio de Janeiro, eu vi em São Paulo e aqui em Porto Alegre, donas de casa, empresários, pessoas mais velhas, professores. Eu vi professores levando seus alunos nas manifestações pacíficas que tiveram aqui em Porto Alegre, como vi no Rio de Janeiro e São Paulo. Pois é, eu tenho vários amigos que levaram seus filhos, até a hora que deram muita alusão à violência, e eu acho que foi uma forma coercitiva de coibir esse movimento. Em todo caso, eu não gosto de visão radical nenhuma, nem para um lado, nem para o outro. Eu acho que a gente tem que tentar ter uma visão justa e adequada. Primeiro que a gente precisa ser bastante humilde. O meio é coercitivo. A gente estuda, a gente vai trabalhando e a gente vai tentando galgar aquilo que nos ensinaram que é certo. E a gente vai dando muito valor para isso, e isso tem um valor. Quando nós temos família, a gente tem que ter o mínimo possível para a nossa família.
E tudo isso não deixa de ter um certo preço, que é o nosso estresse, que é aquilo que a gente compromete, valores que a gente às vezes até questiona. E o MEI ele é bastante coercitivo nesse sentido. O MEI ele tem força de nos seduzir. Mas tem uma coisa que às vezes também tem força, que é a questão da índole e o cultivo de bons valores. Mas nem todos nós tivemos uma família ou um contexto familiar, seja com qual família tenha sido, que pudesse propiciar bons valores. Contudo, esses valores é que nos sustentam e nos guiam. São eles que nos dão mais tarde o discernimento para algo não está bem. E é por isso que a gente faz crise existencial. E é por isso que é bom ter crise, para a gente se questionar e reavaliar se isso que nós estamos fazendo hoje das nossas vidas é o certo. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que algumas pessoas são corrompidas por esse meio coercitivo. Acho até que isso faz parte de um processo histórico de uma sociedade. Outras não. Quem é que está menos comprometido? O jovem. Que está justamente nesse meio. Ele está tentando galgar o seu futuro e está vendo que a coisa está muito ruim. Em todos os sentidos. Porque uma sociedade que não cuida de saúde e educação, ela não está preocupada com a felicidade do indivíduo. Essa é a grande verdade. E isso é o mais sério. Porque, na verdade, o que faz um indivíduo ser violento é uma soma de fatores. E a gente não pode culpá-lo, porque ele é consequência de um sistema. Assim como nós, hoje, temos nossos problemas, nossas virtudes, consequência da nossa história. Mas nós precisamos de condições mínimas para fazer uma leitura adequada da nossa história. A gente precisa de um mínimo de estrutura, um mínimo de amor, de noção de amor, de carinho e de reconhecimento. E é esse enfoque que a sociedade não tem. E olha, nós já tivemos grandes educadores, grandes ideias, e até hoje não se consegue montar um conselho de pessoas que consigam priorizar valores para uma sociedade que um dia possa vir a ser justa. E é essa fala da juventude que eu acho que está trazendo esse recado, é justamente isso, nos relembrar do nosso idealismo. Porque não é ruim ser idealista. É o idealismo que nos impulsiona para o dia de amanhã. Porque a gente não pode acreditar que família não dá certo, que não vale mais a pena amar, que é difícil educar filho, que escola não presta, e que depois a gente dá um jeito de ver no que dá. A nossa vida não pode ser só isso. Nossa vida tem que ser muito mais que isso. Cada um de nós hoje tem seus dilemas, mas eles estão conciliados todos ao meio em que vivemos. E o nosso meio não está propiciando condições. Seja de forma afetiva, moral, cultural e social. Então eu vejo que, se a gente for ver em termos de historicidade, eu até prefiro ter uma visão sonhadora de que as coisas estejam, num certo sentido, melhorando. Mas, na verdade, eu acho que a gente ainda não atingiu a questão que o sistema está doente. E que esse tipo de sociedade que nós estamos vivendo não funciona mais. Não com essa forma estruturada que está. Porque as propostas que estão surgindo, elas não vão sanar os nossos problemas. Não vão sanar causas. Diminuir 20 centavos da passagem não resolve os nossos problemas. Não é os 20 centavos. Não é os 20 centavos, e eles disseram isso. Teve um grupo de jovens que foi com o Tarso Genro, e eles leram um papel que eu fiquei emocionado. Eram 7 ou 9 jovens lendo. Eles disseram tudo que a gente pensa. De forma bem escrita, de um comportamento invejável e uma postura muito adequada. Só um canal de televisão mostrou aquilo. E aquilo morreu. E eu acho que é uma forma de amputar a juventude, de deixar eles sem simbologia, sem idealismo. E acho que é isso que a gente está precisando começar a discutir, juntar grandes pessoas e fazer essas discussões, que realmente um dia possam vir a ser uma mudança social. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa Ponto.net. Estamos falando sobre as manifestações populares que estão acontecendo em todo o país. E de onde vem isso aí? Com o psicólogo Domício Brasiliense. E, Domício, tem um amigo meu que fala, o Ibsen Pinheiro, não sei se a frase cunhada dele ou ele trouxe de alguém, mas é muito inteligente, que quem nunca foi comunista, idealista,
ou não foi jovem, ou não tem coração. Né? Todos nós fomos idealistas, em algum momento achamos que, para mudar até o sistema, acreditamos num sistema socialista, num sistema comunista. Então, eu acho que o Ibsen é inteligente em falar isso aí. E o Brasil, diferente de outros países, como europeus e a própria América do Norte, colonização e a forma de ser dos Estados Unidos e do Canadá, que o Canadá é completamente diferente dos Estados Unidos, não confundam uma coisa com outra, né? Aqui no Brasil nós vivemos essa eterna frustração de que essas manifestações acabam indo com o vento, desaparece, a promessa vem e não é cumprida, e a corrupção continua sendo a grande chaga brasileira. A corrupção que tira a saúde, que tira a educação, que tira a segurança, que tira a dignidade do ser humano e do brasileiro. E nós estamos novamente numa encruzilhada e temos que tomar uma atitude. Para que lado vamos e como vamos fazer. E a juventude, como tu bem diz, nos puxa as orelhas, né? Olha, gente, está errado, está errado, está errado, está errado. E daí tem gente que quer jogar a juventude para o outro lado. Eu achei, no início eu gostei muito, sem partidos políticos, sem sindicatos, é uma manifestação da sociedade. Mas daqui a pouco vem os caras, e prometem uma coisa, vem a Dilma, promete um monte de coisa de novo e já estamos aí passando o mês que eles queriam, ganhamos a Copa das Confederações e, ao que parece, o caminho continua sendo o mesmo, da enrolação, e o jovem vai ficar frustrado. Vai ficar por isso mesmo ou tu vê diferente hoje o que está acontecendo no país com o jovem? Ele vai, não, deixa para lá, não tem jeito mesmo, ou ele vai novamente tentar mostrar a cara e dizer que está errado, chamando a nossa atenção, chamando a atenção dos governantes de que as coisas têm que mudar? Olha, qual é a tua esperança? Na verdade, eu tenho expectativa, né? Eu tenho muita esperança. Do meu ponto de vista, eu acho que a juventude, talvez, um segmento da juventude, talvez nunca tenha estado tão politizado como está ultimamente. Porque, inevitavelmente, a sociedade ela vem evoluindo para alguns conhecimentos. Mas o nosso sistema é muito antigo, a história política é muito antiga, esse sistema viciado, detentor de poder, ele é autossustentável praticamente, então é muito difícil mexer nisso. Mas eu acredito que essa juventude que está, na verdade, expondo o nosso cansaço e o estresse emocional que todos estamos tendo, eu acredito que ela está mais politizada. Eu não sei se ela vai ter força para vencer isso. Porque, na verdade, por exemplo, a minha fala, o que eu falei até agora, tem uma dose de idealismo, tem muito de sonho. Mas se a gente parar de idealizar e de sonhar, a gente para de viver. Aí a gente não transcende, nós não vamos mudar e a nossa vida vai ser sempre a mesma coisa. Isso a gente não quer. Senão a gente ficaria sempre vivendo no mesmo problema. E quando a gente tem um problema, tudo que a gente quer é passar dele e ter uma outra experiência, um outro momento. E acho que essa juventude se deu conta do vazio que está ficando em tudo. Do vazio e da injustiça que está tendo com tudo, e que, na verdade, não seria tão difícil de acertar se nós tivéssemos uma outra postura, de olhar para os nossos irmãos. Né? Então, na verdade, eu estou torcendo muito, muito que isso ecoe de forma fidedigna, mas eu acredito muito na força do sistema. Né? Em termos de evolução, de historicidade, eu também não sei se esse não está sendo um momento necessário para que um outro maior aconteça. Acho que uma grande novidade que nós tivemos em termos de história foi que realmente nós não levantamos bandeiras nem dogmas. E esse movimento veio muito a calhar quando, na verdade, estão tentando nos cegar com questões de homofobia, com questões de estrutura familiar, com questões de 20 centavos, e, na verdade, a nossa discussão não é esta.
Nós queremos amar livremente de forma justa, sem prejudicar ninguém. Mas queremos ter condições de transporte e de viver como todo mundo. O mínimo para que a gente possa cuidar da nossa vida de forma livre, sossegada e tranquila. É isto. Então eu estou com muita esperança que esta juventude não sossegue. Essa é a minha expectativa. Domício, vou dar um exemplo aqui. O Mensalão foi julgado quando? Alguém está preso? É mais uma coisa, daí tu vai juntando. É o Mensalão, é o problema dos aeroportos no Brasil, é o problema da saúde. Tá? Outro dia eu escutava um médico falar, o problema não é o salário que se paga para os médicos. Pode pagar 50 mil reais, bota o médico lá no interior do interior, 50 mil reais, ele está feliz da vida que está ganhando e frustrado porque não tem um equipamento médico para ele trabalhar, não tem exame, não tem nada. Como é que ele vai resolver? Querem o quê? Não é esta a solução, só jogar os médicos ao léu. Que nós criamos uma medicina que a maioria dos médicos querem ficar nos grandes centros, mas não é os médicos que querem ficar, o engenheiro também quer, o administrador, todo mundo quer ficar onde tem uma vida melhor, onde tem melhor infraestrutura, estou certo? Sim. Tá? Então não é só dizer, não, nós vamos pagar 10 mil reais para o médico recém-formado, estou certo? Sim. E, aliás, eu acho que o povo não quer saber muito se o médico vai ganhar 10, 30. O povo quer, quando precisa, não ficar morrendo, esperando um atendimento, porque nós temos muitas cidades do interior que isso não falam, com CTI pronta, sem condições de atendimento. Então, não é falta de médico. Falta de médico é uma das questões em alguns contextos, não todos. Porque a gente vê médico desesperado que quer atender todo mundo, não tem condições físicas e não tem recursos para atender. Então, não é... é isso que eu acho que nos vai fazer com que a gente desvie. Libera uma coisa ali, libera 20 centavos aqui, concede ali e parece que está tudo bem. Né? Só que agora nós estamos mexendo em muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E o Conselho dos Médicos está ativo. Né? Então, acho que nós vamos ter muitas discussões ainda para frente. Né? E nós vamos ter que ver que algumas pessoas vão precisar se posicionar, né? Diante desse contexto todo. E o problema não é na saúde, não são os médicos. Aliás, não são os médicos que fazem, só eles, a saúde pública. Precisa de enfermeiros, outras profissões que estão ali. Uma cidade precisa ter dentista, precisa ter enfermeiros, precisa ter medicamentos, laboratórios, tem que ter uma série de coisas. Nós não podemos... agora, tu tem que fazer um exame, tu tem que ir para outra cidade. Eu outro dia estava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, conversando com um médico, resolvendo um assunto familiar, e ele já, só um pouquinho que eu tenho que arranjar uma ambulância. Daí ele conseguiu uma ambulância e não tinha combustível para transportar a pessoa para Porto Alegre. Porque aqui em Porto Alegre, a prefeitura tinha como atender. E lá na prefeitura dele não tinha. Ele não conseguia ambulância. E quando conseguiu a ambulância, não tinha combustível. Tá, olha, tem a ambulância, mas não pode ir a Porto Alegre, alguém tem que pagar o combustível. Então, pô, vem cá, gente. Agora você vai perguntar, era do SUS? Não. Não era atendimento do SUS. Imagina se fosse. Então, olhar o problema da medicina é como se o médico, o problema da saúde como se o médico fosse o culpado, o problema é o médico, não. É toda uma infraestrutura que tomou Doril e sumiu, né? Né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos perder a esperança, né? De forma alguma. Tá? Né? Não podemos perder a esperança. Mas como conviver, tá? A gente viver com amor, né? Ter saúde, ter tudo isso que tu pregas e nós pregamos, mas o país não sai do lugar, é só como conviver com isso aí e como pacificamente se manifestar. Olha, eu acredito que a gente precisa desenvolver o ser coletivo que nós temos em nós. Nós precisamos conviver uns com os outros, sair desse isolamento que nós estamos tendo. Porque, infelizmente, nós aprendemos a nos fechar, né? Cada vez mais, cada um na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu apartamento, nas suas coisas. E a gente aprendeu a dizer que está tudo bem e não está tudo bem.
Então, na verdade, acho que a gente precisa começar a entender que todos nós temos problemas, temos dificuldades, a gente precisa ter mais humildade e entender que muitos dilemas que eu tenho, meu parceiro ao lado também tem. E nós precisamos começar a nos identificar nessas questões, entendendo que, na verdade, tudo que a gente está falando é um anseio geral, é um anseio coletivo. Então, acho que o que a gente está precisando é exercitar esse ser coletivo em nós, para que a gente possa começar a se agrupar. E esses grupos, um dia, quem sabe, terão voz e vez, ou a hora certa de poder se posicionar. Mas, de alguma forma, a gente tem que se encontrar. Porque o que a gente sabe que não está adiantando de forma alguma é a solidão. E essa solidão, ela está extremamente cansativa, ela está angustiante e está nos tornando pessoas cada vez mais doentes. Então, assim, a gente precisa sair dessa solidão em que nos encontramos hoje, né? Nos irmanando um pouco mais, entendendo um pouco mais e entendendo que o processo ele precisa ser coletivo, de uma ou outra forma, mas precisa ser coletivo. O certo é que 2 erros não vão fazer um acerto, né? E que faz muito tempo, tá? Eu sou de uma geração que a gente acreditou nesse país, achou que o país ia mudar, nós fomos para a rua, o risco era completamente diferente, era um período de ditadura. Eu tenho amigos que eu nunca mais vi, que não sei para onde foram, outros que fugiram do país como num rabo de foguete. Alguns voltaram, outros ficaram por lá e outros, como eu disse, não sei onde estão até hoje. O certo é que não dá para desistir mesmo, tem que ter esperança e lutar sempre, né, Domício? Com certeza. Não podemos abrir mão dos nossos sonhos, das coisas que nós entendemos que são nossos desejos. E esse é o nosso direito nessa vida, é realizar os nossos desejos, buscar nossos desejos. Senão não tem sentido. Domício, quem quiser conversar contigo, internet, e-mail e telefone. Sim, tem o meu site, domiciobrasiliense.com.br, e o e-mail é domicio@domiciobrasiliense. E de 15 em 15 dias no site do ricardolandini.net. Posso fazer propaganda do meu site? Claro. Posso? O que vem por aí? Vem por aí essas discussões desse tema psicopolítico, alguma coisa na área da sexualidade também, que é um tema que está sendo bastante abordado, e na área comportamental sempre. Perfeito. Obrigado, Domício. Esse é o ponto.net.